Oi gente, tudo bem? Último vídeo do Clube da Leitura de A Viajante no Tempo no ar. E me respondam aqui, deixem aqui nos comentários o que vocês acharam desse Clube da Leitura da Viajante do Tempo. Deixem aqui os comentários de vocês, se vocês gostaram, o que vocês gostariam de ver diferente aí pro Clube da Leitura agora de A Libélula no Ambar. Deixem aqui abaixo se vocês têm alguma sugestão, alguma crítica. Gente, eu tô aberta, tá? A receber as críticas de vocês, as sugestões de vocês. Só peço que sejam gentis, tá? E deixem aqui nos comentários tudo que vocês quiserem a respeito aí deste Clube da Leitura de A Viajante do Tempo. Semana que vem nós já vamos iniciar A Libélula no Ambar, então deixem aí anotados. Nós vamos ler o capítulo 1, 2 e 3 de A Libélula no Ambar. Eu espero que vocês já tenham providenciado aí o livro A Libélula no Ambar pra gente começar todos juntos. Se vocês ainda não adquiriram o livro de vocês, aqui no box de descrição tem o link que eu deixo, que é um link da Amazon, que vocês podem encontrar os livros pra comprarem aí com um precinho bacana e a gente quebra, me ajuda a ganhar uma comissãozinha aí básica. E também tem o link do PDF, para quem não quer ler o livro em mãos, tem o link aqui do PDF para vocês baixarem e lerem junto com a gente. Vamos começar? No capítulo 38, eles chegam no mosteiro, eles vão atrás do tio Alexander, né, que é o abade que cuida ali do mosteiro. Ele é o tio do Jaime e também o abade que cuida do mosteiro, então eles vão pedir ajuda pra ele. E chegando lá, o Jaime vai receber o cuidado dessas pessoas que estão lá. Esses próximos capítulos, eles são capítulos intensos, porque o Jaime ainda vai falar um pouco sobre tudo que aconteceu enquanto ele estava nas mãos do Blackjack. Então são capítulos intensos, são capítulos fortes. Eu confesso pra vocês que eu tive pesadelo ontem à noite quando eu terminei de ler esse livro, porque foram capítulos muito intensos. Eu passei horas depois que eu terminei de ler esses capítulos pensando, eu parava assim do nada e ficava imaginando as coisas, mesmo contra a minha vontade, sabe? Não vou mentir pra vocês, eu não li detalhadamente essas partes porque não me fez bem. Eu já tinha lido da primeira vez, na primeira vez eu li tudo assim em detalhes, porque eu não sabia os detalhes. Então da segunda vez, que é essa vez agora que eu tô lendo esse livro, então eu já sabia mais ou menos o que estava escrito ali, então eu não me atentei a esses detalhes. E eu acho que nem tem necessidade, porque eu não vou detalhar esses acontecimentos pra vocês. Então assim, foram capítulos que eu passei só por cima e mesmo assim me deu uma sensação ruim, sabe? Na série, o Blackjack ele passa um óleo de lavanda no corpo do Jaime pra ajudar ali nos ferimentos, né? Aqui no livro não tem isso. O Jaime ele sente o cheiro de lavanda e diz que esse cheiro incomoda, causa pesadelos nele, mas porque esse era o perfume que o Blackjack usava. A Claire se recorda muito bem de que sempre que ela chegara perto dele, ela sentia esse cheiro nele. Então era o perfume que o Blackjack usava. Não que o Blackjack tenha passado isso no Jaime pra ajudar ele a curar suas feridas aqui no livro, tá? O Jaime ele começa a ficar um pouco irritado com os cuidados da Claire, porque ele estava julgando que aqueles cuidados eram excessivos. Na verdade, não eram excessivos, eram necessários. Mas o Jaime já estava um pouco irritado com aquela situação, ele acaba discutindo ali com a Claire, ele acaba brigando um pouco com ela, mas depois ele vê que ele estava errado, ele volta atrás, ele pede desculpas. A gente é muito aceitável diante de tudo que ele viveu, né, nas últimas semanas, era tudo muito recente ainda, ele ainda estava se curando psicologicamente. Na verdade, assim, ele estava se curando fisicamente, porque psicologicamente isso ainda, nossa, ia demorar muito. Então é muito aceitável que ele tenha esse tipo de atitude, até pra Claire isso é aceitável, tanto que a gente vê que ela nem se incomodou tanto com esses excessos de fúria do Jaime. A Claire, ela fica muito amiga de um dos padres desse mosteiro, o irmão Anselm, se eu não me engano, esse é o nome dele. E ela fica muito amiga desse padre e eles começam a conversar um pouco sobre religião. A Claire conta que ela nunca foi muito religiosa. Na verdade, ela foi batizada na igreja católica quando criança, mas quando ela foi viver com o tio Lamb, ele não era uma pessoa muito religiosa. Mas como a profissão do tio Lamb era essa, né? Ele era um historiador, um arqueólogo, se eu não me engano. Então ela conheceu muito de religiões e ela confessa aqui que ela não acreditava em nenhuma religião. E aí acontece que o padre Anselm tá quase na hora dele fazer a vigília dele, né? Porque ele não pode deixar o Santíssimo sozinho, assim como ele diz aqui nos livros. E ele convida a Claire pra ir com ele. A Claire acaba indo fazer essa vigília com ele e é uma experiência transformadora na vida da Claire. Porque no momento que ela tá lá, ela fala que ela pergunta pra ele, o que eu tenho que fazer? E ele fala, só esvazia sua mente, sabe? E aí ela começa a esvaziar a mente dela e ela começa a vir à tona vários pensamentos na cabeça dela de tudo que ela passou, de tudo que ela viveu pra chegar ali, de tudo que ela está vivendo ali, né? E ela fala que ela não se sentiu sozinha.
que ela sabia que tinha algo ou alguém com ela, então foi uma experiência transformadora na vida da Claire, eu acredito, porque ela saiu de uma pessoa 100% cética, ela não acreditava em religião, ela não acreditava em nada, pra ela era apenas uma imagem, né, de um homem, aquilo ali, ela até fala, pra você aquilo ali é Deus, pra mim é apenas um pedaço de pão. E ela passa desse estado de ceticismo a ter fé, né? A acreditar em algo. Eu acredito que ela mesma não sabia no que ela estava acreditando. Eu acredito que ela mesma não sabia o que estava ali junto com ela. Mas ela sabia que tinha algo ou alguém ali com ela naquele momento. No início do capítulo 39, o Jaime decide com o Murtagh, conversando com o Murtagh, que o melhor pra Claire é voltar pra Escócia e que ele vão se separar. Na verdade, ele fala que ele já estava adiando essa conversa com a Claire há um tempo, mas ele sabia que essa hora ia chegar e ele não queria continuar com ela. Na verdade, ele queria ficar ali pra morrer, né? Ele não queria voltar pra Escócia e queria que a Claire fosse pras Pedras, fosse pra Craignadoon pra tentar voltar pra época dela. Inclusive, ele já tinha contado pro Murtagh toda a verdade a respeito da história da Claire, né? Pra que ele pudesse ajudá-la a chegar até Craignadoon. O Jaime conta o porquê dessa escolha, o porquê dessa decisão. Ele não se sentia mais digno do amor da Claire, não se sentia mais digno dela, depois de tudo que ele passou nas mãos do Blackjack, de tudo que o Blackjack fez ele pensar, de tudo que o Blackjack fez ele imaginar. O Blackjack fez uma tortura psicológica com o Jaime, assim, nossa, que foi premeditada, sabe? Ele planejou todos os passos dele, aquilo foi calculado, não foi ao acaso, como aconteceu na série, né? Aqui no livro a gente consegue ver, assim, a grandeza, assim, da maldade que existe na cabeça do Blackjack, sabe? Aqui nos livros, nossa, ele é um homem, assim, sério, sem palavras pra ele. A Claire conta que ela respeitou muito o Jaime nesse momento, ela ouviu tudo que ele tinha pra falar e ela percebeu depois que ele queria ficar sozinho, ela foi pro quarto dela. Ela foi super atenciosa, ela escutou tudo que tinha que falar e, gente, eu imagino o quanto não deve ter doído na Claire ouvir o Jaime relatando tudo aquilo, né? Ver o homem da vida dela relatando todo o sofrimento e dor que ele passou nas mãos daquele monstro. E aí quando ela tá lá no quarto dela descansando, chegam um dos padres falando pra Claire que o Jaime ele tá com muita febre, que ele tá passando muito mal, e a Claire vê que a mão do Jaime tá infeccionada. E aí ela começa a luta da Claire contra a infecção. Ela conhecia vários recursos pra tratar essa infecção, mas eles não estavam no futuro e ela não tinha esses recursos em mãos. Então ela precisava lidar com a infecção com tudo que ela tinha ali no momento, que não era muita coisa. Mas amputar a mão do Jaime nunca foi uma coisa que passou pela cabeça dela, mas lá na frente o Jaime revela que isso passou pela mente dele. Tanto que quando ela tá tentando salvar o Jaime aqui, ele fala, me deixe morrer. Ele queria morrer porque ele não queria ter a sua mão amputada. Ele até conta pra Claire depois como foi que aconteceu, né, que o Ian perdeu a perna, que o Ian precisou amputar a perna porque ele levou um tiro de canhão e a perna dele começou a ficar feia, então ele precisou amputar. E ele fala, eu não tenho essa força do Ian, e o Ian só suportou tudo isso porque a Jane estava do lado dele, né? Então, aqui nos livros, o Jaime conta pra nós que foi uma coisa que passou na cabeça dele, e a Claire revela que nunca passou pela cabeça dela amputar as mãos do Jaime, amputar a mão do Jaime, na verdade, né, que era uma das mãos só. E que ela estava tentando lutar contra a infecção com tudo que ela tinha ali em mãos, e a Claire venceu. Foram dias muito sofridos pro Jaime. O Jaime ficou muito mal durante esses dias. Ele precisou de muitos cuidados. A Claire mesmo não sabia se ele ia conseguir sobreviver, mas graças a Deus nosso querido Jaime passou por isso tudo. Nesse capítulo nós também temos a parte que a Claire tenta salvar a alma do Jaime, né? Ela fala, já que ele vai morrer, se ele vai morrer, ele não vai morrer dessa forma. Ele não vai morrer assim perturbado. O Jaime ele já tinha desistido de viver, ele já tinha desistido de sobreviver, e a Claire queria muito trazê-lo de volta, trazer de volta essa vontade dele de viver, sabe? E aí acontece aqui nesses trechos aquela parte que a Claire tenta salvar a alma do Jaime. Lembram que na série ela faz todo um ritual? Aqui nos livros ela também faz esse ritual, mas, gente, é muito forte, são trechos perturbadores. Quando você vê a Claire fazendo tudo que ela faz pra tentar trazer o Jaime de volta, quando você vê até onde ela é capaz de ir, sabe? Ela mexeu com a própria mente dela, trazendo imagens e recordações do Frank, do Blackjack, pra tentar salvar a alma do Jaime. Então, assim, são trechos perturbadores, são páginas perturbadoras. Na série é muito parecido com o que a Claire faz aqui nos livros. A Claire
consegue trazer, né, a vontade de viver no Jamie de volta, porque na manhã seguinte é como se tivesse acontecido um milagre. O Jamie, ele tá totalmente diferente, ele já fala que ele não quer morrer, que ele quer viver. Graças a Deus a Claire teve esse pensamento de fazer isso, sabe? Porque eu acho que isso foi, assim, fundamental na recuperação do Jamie ali, pra ele querer voltar a viver, pra ele querer viver, sabe? Foi fundamental esse processo que ela fez aí de tentar trazer a alma dele de volta, de salvar a alma dele. E aí já no capítulo 40, né, que tá tudo melhorando ali com o Jamie, a Claire resolve conversar com o irmão Anselm. Ela teve uma conexão muito grande com ele, ela se sentiu muito amiga, muito à vontade com ele. Ela resolve confessar pra ele. Ela fala, eu quero fazer uma confissão. E ela revela toda a verdade pro irmão Anselm. Ela conta de onde ela veio, tudo que aconteceu, os homens que ela precisou matar. E ela tá com muito medo de aquilo ser pecado. Gente, e a gente consegue ver o contraste tão grande, né? Quando a Claire chegou no mosteiro, ela era muito cética, ela não acreditava nas coisas. E aqui ela já estava com medo de perder sua alma, né? Ela já estava com medo de estar pecando, de seu pecado ter sido assim grave a ponto de não ter perdão. Que no capítulo anterior, eles fizeram a extrema unção porque realmente o Jamie estava muito mal. Os padres foram fazer a extrema unção e durante esse processo a Claire estava assim... Isso é magia, sabe? Isso são crenças, é um tipo de magia. A Claire não tinha fé naquilo, sabe? E aqui você vê a Claire já querendo confessar com medo de seus próprios pecados. E o que é surreal é que o irmão Anselm, ele tem assim uma visão totalmente diferente. Ele vê tudo isso acontecendo com a Claire como um milagre. Ele vê, nossa, o quão o Deus que eu sirvo é maravilhoso. Olha o que ele fez, sabe? Ele trouxe uma mulher de uma época que ainda não existe, pra ele não existia essa época, né? De uma época que não existe, só pra cumprir a vontade dele, o quão maravilhoso ele não é. E ali ele conversa com a Claire e ele faz a Claire olhar toda essa trajetória dela com outros olhos, ver isso de uma outra perspectiva. Como se realmente a Claire estivesse tendo uma chance que ninguém tem e uma chance de viver uma vida boa. O Jamie, ele tava consideravelmente melhor, tanto que ele saiu sozinho e a Claire ficou pé da vida quando descobriu que o Murtagh tinha deixado ele sair sozinho. Ele ainda saiu pelado e nevando. Ou seja, ele realmente já estava bem melhor, né? E aí chega a hora deles decidirem o que eles vão fazer da vida deles. Eles já estavam começando a planejar o futuro. E o Jamie fala pra Claire, você me tem em suas mãos. Você tem a minha vida nas suas mãos, a minha alma nas suas mãos, desde o primeiro momento em que eu te vi, agora mais ainda, porque você me salvou, você me resgatou. Gente, nossa, esse trecho é lindo, é arrepiante. E aí o Jamie fala que o que a Claire decidir, pra ele tá decidido. É isso que eles vão fazer. E a Claire começa a cogitar, França, no ano que vem, daqui a um ano, nós já vamos ter aí o Príncipe Charles voltando pra Escócia, tentando retomar tudo que é dele, né? E aí vai acontecer tudo que vai acontecer. E agora? O que a gente vai fazer das nossas vidas? E aí entra um pensamento e outro. O Jamie tá lá no quarto dele ainda se recuperando e tal, né? E ele fala que do nada ele acabou chegando assim no quarto da Claire de madrugada. Ele ficou assim com medo de ficar sozinho, de ter pesadelo e tal. E aí do nada ele acaba chegando lá no quarto da Claire. E quando eles fazem amor pela primeira vez, depois de tudo que aconteceu. A Claire fala que ela ficou com medo, que podia ser ainda um pouco cedo depois de tudo que ele passou, e o Jamie fala que sim, que pra ele foi uma sensação assim, que ele quase morreu durante, mas que foi necessário. E aqui nós vemos que o Jamie, ele teve uma facilidade a mais, né? Na série foi muito mais doloroso pro Jamie todo esse processo, ele demorou muito mais a retomar a sua vida como antes, e aqui nos livros a gente pode ver que esse processo de cura pra ele foi um pouco mais fácil. Não digo mais fácil, gente, me perdoem pelo erro aí da palavra que eu usei. Foi mais rápido, não foi fácil, foi dolorido, foi sofrido, assim como foi na série, mas foi um processo mais rápido. Na série, esse processo foi mais demorado. Eles haviam conseguido, através do tio do Jamie, né, a passagem segura pra França, então estava decidido. Eles iam pra França, eles tinham conseguido a passagem segura, e o Mac Hannock também não havia ainda esquecido deles. Ele manda um presente pra eles, ele manda um colar de pérolas, uma carta e a carcaça do lobo que a Claire lutou. O Jamie até fala, mas por que ele enviou essa carcaça desse lobo, essa pele desse lobo, né? E a Claire conta toda a história pro Jamie, porque ele ainda não sabia de tudo que ela tinha passado pra salvar a pele dele, né? Porque a Claire também foi muito maravilhosa, ela reuniu forças que eu imagino que ela nem sabia que tinha pra resgatar o homem da vida dela. E aí, gente, no final desse capítulo acontece uma cena maravilhosa, uma cena lindíssima. O Jamie, ele leva a Claire pra uma caverna, né, super escondida, super secreta. A Claire fala que parecia que eles estavam no útero da terra, assim, de tão
de tão linda, de tão resguardada que era essa caverna. E aí eles estão lá, juntinhos, namorando e tal. E aí o Jamie, ele fala que é um presente dele pra Claire, né? Um banho quente, já que era uma coisa que ela reclamava muito. Já que era uma coisa que fazia muita falta pra ela, já que na época dela havia muitos banhos quentes e ela até hoje não tinha tido essa oportunidade. O Jamie fala que era um presente. Aí ela fala até, eu não separei nada pra você. E ele fala, que isso, você me fez, você me fez homem de novo, você me reconstruiu, sabe, fisicamente, psicologicamente, que é presente maior do que esse. Mas no final, a Claire, no final desse trecho, gente, a Claire dá um presentão pro Jamie, que quando ele passa a mão, assim, pela barriga dela, e ela mostra, ela não conta, ela não fala com palavras, mas fica muito claro pra nós e pro Jamie que a Claire está grávida. Gente, nossa, que final maravilhoso. Eu tô arrepiada aqui só de relembrar do trecho. Foi, assim, um final... Nossa, incrível, um gancho tremendo pro próximo livro, que eu já tô muito ansiosa pra começar a lê-lo com vocês. E eu quero saber de vocês, a opinião de vocês, o que vocês acharam, o que vocês mais curtiram, menos curtiram desse livro. Deixem aqui nos comentários, gente, vamos conversar sobre o que vocês quiserem a respeito desse livro, porque eu termino assim, sem palavras, a leitura de A Viajante no Tempo. Eu espero vocês no vídeo de semana que vem para lermos o primeiro, segundo e terceiro capítulo de A Libélula no Ambar. Já comecem a leitura de vocês, comecem anotando aí também todas as diferenças, as coisas mais legais que vocês encontrarem, as coisas mais importantes. Semana que vem a gente volta aqui para conversar. Super beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até lá. Tchau!